aula de geografia comigo, o professor Jefferson Lemos, aqui no 7º ano. Eu espero que vocês estejam todos bem, né, durante esse período que a gente está passando. E vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula aqui do curso. A gente vai ver hoje um pouquinho, pessoal, sobre os povos e comunidades tradicionais, né, e sobre o decreto 6.040 lá de 2007, né, é uma das exigências do currículo, para que vocês aprendam um pouquinho sobre os povos e as comunidades tradicionais e sobre esse decreto, né, que foi feito em 2007. De acordo com o decreto, né, para que vocês se perguntaram o que são, né, os povos e as comunidades tradicionais, esse decreto, né, ele afirma, né, que os povos e as comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, né, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, né, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição, né, através da tradição. Então, de maneira resumida aí, pessoal, o que é que significa isso, né? O que são os povos e comunidades tradicionais segundo esse decreto? Ou seja, eles são grupos, né, que têm uma cultura diferenciada, né, das demais, das demais, como é que eu posso falar? Dos demais grupos que formam a sociedade brasileira, né? Por que isso, professor? Porque eles são diferenciados? Porque o território, né, eles usam o território e os recursos naturais desse território como condição para a sua reprodução, né? Reprodução da sua sociedade, da sua maneira de viver diferenciada, né? Que para reproduzir sua cultura, né? Sua sociedade, a religião, né? Uma característica que diferencia também eles é que eles transmitem os saberes, né? As práticas que eles fazem, né, econômicas, religiosas, sociais, são transmitidas, né, os seus conhecimentos são transmitidos pela tradição, pelos saberes tradicionais. Ou seja, vocês podem ver aqui nesse exemplo, elas estão beneficiando aqui, né, um recurso natural, né, de uma maneira tradicional. Estão quebrando lá o coco, né, o babaçu, quebrando aí o material numa maneira manual, não utilizam máquinas, né. É uma questão que vem aí, né, uma maneira de beneficiar aqui o recurso natural tradicional, manual, né? Então, eles vivem aí dessa maneira diferenciada do restante da população brasileira, né? Não visam muito lucro, né? Eles só querem utilizar os recursos naturais do seu território, né, da natureza, que está presente lá no seu território, para se reproduzir o seu estilo de vida, né, que é um pouco diferente do nosso, né, que vivemos no restante da sociedade brasileira. Então, esse decreto aí, 6.040, ele distingue aí, né, o que seriam os povos e comunidades tradicionais, que vou repetir aqui para vocês fixarem bem aí na mente, entenderem bem o assunto, né, são organizações sociais, grupos pequenos, né, distribuídos no território nacional, que vivem de maneira diferente da nossa, né, e que usam o seu território, né, os recursos naturais presentes no seu território para se reproduzir, né, e os seus saberes são transmitidos através da tradição. Segundo os dados do relatório, né, do primeiro encontro regional dos povos e comunidades tradicionais, que foi realizado lá em 2008, havia cerca de 4,5 milhões de pessoas, né, 4.500.000 pessoas que se declaravam que eram, né, faziam parte das comunidades tradicionais no Brasil, nos povos e comunidades tradicionais. Essa população ocupa aproximadamente 25% do território nacional, né, um quarto do território nacional. Se a gente fosse dividir o território do nosso país em 4 partes, né,
Uma dessas 4 partes, a gente poderia dizer que pertencia aí, né, esses povos e comunidades tradicionais. Eles ocupam 25% do território nacional. E por que eles ocupam grande parte, pessoal, mesmo, professor? Mesmo eles tendo uma população relativamente pequena, 4 milhões e meio de pessoas, o Brasil inteiro tem aproximadamente 208, 209 milhões, né? E ocupam os outros 75%, né? Porque uma população tão pequena, 4 milhões e meio, ocupa um território tão grande, 25%. Porque como eles têm uma relação maior com o meio ambiente, né? Com a natureza, dependem mais dos recursos naturais, eles dependem de grandes áreas, né? Para coletar, né, os recursos naturais que eles precisam, né? Para criar os animais, para pescar, como vocês estão vendo aqui, ó, para catar caranguejo, né? Fazer uma série de atividades. Os seringueiros, né? Eles recolhem o látex aqui da árvore, né? Então eles têm uma relação, eles precisam, né, mais de uma área maior para que eles consigam sobreviver, né? Se desenvolver lá e sobreviver para poder preservar a sua cultura, sua sociedade, seu modo de viver, né? Eles dependem mais, têm uma relação maior com a natureza, por isso que eles precisam de mais espaço, né? São considerados povos ou comunidades tradicionais, os povos indígenas, né? Aqui são alguns povos e comunidades tradicionais. Quem são, né? Quem são eles? Os povos indígenas são considerados também povos e comunidades tradicionais, fazem parte desse grupo. Os quilombolas, os seringueiros, vou mostrar aqui a vocês, os castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, como a gente viu na imagem passada, comunidade de fundo de pasto, catadores de mangaba, faxinalenses, pescadores artesanais. Vejam aqui como eu falei, né, os povos e comunidades tradicionais, que eu falei no slide anterior, os saberes dele, né, para eles sobreviverem, eles usam meios tradicionais, né? Não usam máquinas, como vocês podem ver aqui, o pescador artesanal, ele usa a rede dele, né? Ele não vai lá não usa um barco de pesca para fazer a pesca dele, né? Sai arrastando, não tem uma tecnologia muito grande. Ele pesca de maneira artesanal, vai lá, joga a tarrafa dele, busca os peixes, né? Não agride tanto o meio ambiente. Sim, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, né, que são os povos que vivem próximo ao rio, nas beiras do rio, varjeiros, caiçaras, povos de terreiro, praeiros, sertanejos, jangadeiros, ciganos, pomeranos, açorianos, campeiros, vazanteiros, pantaneiros, gerazeiros, veredeiros, catingueiros, são os povos da Caatinga, retireiros do Araguaia, entre outros, né? Eu coloquei vários aqui, mas ainda existem outros, pessoal, para vocês verem a grande diversidade que há de povos e comunidades tradicionais do nosso país, né? E que foram aí beneficiados com o decreto 6.040 de 2007. O decreto, né, 6.040 de 2007 também instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que pode ser resumido nessa sigla aí, PNPCT. Então, essa política aí, pessoal, o principal objetivo dessa política é promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, né? Respeitando aí, com respeito e valorização a sua identidade, né? Suas formas de organização e suas instituições. Ou seja, de uma maneira resumida aí, né? Esse decreto, essa política, perdão, a PNPCT, né, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, de maneira resumida, o objetivo dela, né, é promover digamos assim,
fortalecer, né, promover o desenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, proteger, né, protegendo seus direitos e respeitando, né, sua cultura, né, valorizando sua identidade. Mas o principal objetivo é proteger esses povos, pessoal, né, proteger a sua cultura, sua manutenção, né, promover a diversidade da população brasileira e protegendo esses povos que são minoria no nosso território e que precisam de, por exemplo, de proteção do meio ambiente nos seus territórios, porque eles precisam aí de uma maior área para sobreviver, né? Porque eles dependem dos recursos naturais, por exemplo, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema. Eu vou mandar para vocês o link no grupo e também vou deixar o link na descrição aqui do vídeo no YouTube. Então, para vocês um forte abraço, até a próxima e tchau. Valeu, pessoal.